Rapaz, eu tava vendo aqui uma crente, né? Uma mulher da igreja, que ela disse que falava em línguas estranhas. Ela não sabe nem o que é língua estranha. Língua estranha é aquilo que não existe, pô. Você é estranho. Aí ela falava assim, alalai, shabai, kolai, um monte de coisa que ela não sabe nem o que é que tá falando. Isso é insensatez. A Bíblia diz assim, que é cego guiando cego, ambos caíram no buraco da insensatez. A mulher aceitou, dizendo ela que aceitou esse Jesus que não existe, e tá falando disso, que essa língua é estranha que não existe. É estranho aquilo que não existe, cara. Você é estranho. E ela disse que tá falando em línguas estranhas, diz que. Rapaz, a pessoa foi induzida ao erro. Cada igreja tem o seu pastor e cada pastor tem a sua doutrina. Cada um quer levar para sua igreja para pagar 10% de tudo quanto ganha para o dono da igreja. Ele é o Deus desse irmão que aceitou esse Jesus, que ele não sabe nem quem é. Quem inventou esse Jesus foi o dono da igreja católica. Ele inventou esse Jesus, ele fez 10 cruzes. Cada cruz ele colocou um Jesus diferente, o rosto na cruz. Se ele soubesse quem é esse Jesus realmente, ele teria feito as 10 cruzes todas com o rosto do mesmo jeito. Por não saber, passou essa mentira para a terra toda, que o homem se apegou nesse Jesus. Quando ele trabalha feito doido, que ele compra um carro, ele diz que foi esse Jesus que deu para ele. Se ele não tivesse trabalhado, jamais ele teria comprado esse carro. Quando ele adoece, Jesus não livra ele da doença, e quando ele morre gritando por esse Jesus, e esse Jesus não socorre ele por não existir. O cara ficou multimilionário falando daquilo que não viu e passou essa mentira para a terra toda. A polícia tem de colocar os donos de igreja, o dono da igreja católica, igreja de crente, os donos de igreja, tem de colocar todos na cadeia, que ele vem mentindo para o seu irmão há muito tempo. Enganando, falando do Jesus que não existe, falando do Deus que não existe. Olha o que essa Bíblia diz lá em Isaías, do capítulo 56, 11, diz assim: tais cães são gulosos e não se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, todos para a sua ganância. Todos, sem exceção, todo homem de igreja tem que ser preso por estar tomando 10% de tudo que o irmãozinho ganha, dizendo que é para esse Jesus. Eu assisti um filme desse Jesus, ele andando de jumento para cima e para baixo, ó, e o cara tá tomando 10% de tudo que o irmão ganha, dizendo que é para Jesus, comprando o carro dele, a moto dele, a casa dele, dizendo que é para Jesus, e os bandos de besta, insensato, falta de sabedoria, não foi buscar o contexto daquilo. A Bíblia manda a gente ser principal. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, do capítulo 12, 15, diz que o homem principal, contextual, é espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem principal, ele vai buscar o contexto daquilo, a certeza daquilo, ele não vai seguindo uma falsa mentira, uma falsa, ele não segue uma falsa história, ele vai buscar o verossimilar daquilo, a certeza. Esses caras são enganadores. Aí está o diabo. A Bíblia diz que o diabo está ao seu derredor, a fim de te tragar. Ele está doido para te levar para a igreja dele, para te pagar 10% de tudo quanto ganha. A Bíblia diz lá em Mateus 23, 4, diz assim, que ele coloca um fardo pesado e difícil de suportar e coloca no ombro do homem, mas nem ele mesmo consegue mover com o dedo. Ele coloca o irmãozinho para ir para o sol quente atrás de dinheiro para ele, o dono de igreja, mas ele não vai. Ele coloca o irmãozinho para pagar 10% de tudo quanto ganha, mas ele não paga. Dono de igreja não paga dízimo. Ele é o dono de igreja, ele é o dono da igreja, vai pagar esse dízimo para quem? Ele não foi estudar para saber o que é dízimo. Dízimo é estatuto, palavras concretas. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 2,19, diz assim: homens prometendo a salvação, quando ele mesmo é escravo da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. A Bíblia diz que o homem sai de casa em casa prometendo a salvação. O outro irmão, se você aceitar Jesus, você vai morar no céu com Deus. Só que ele é escravo da corrupção, ele é escravo do dono da igreja. Ele foi convencido e vencido pelo dono da igreja, por isso ele está trabalhando de graça para ele. E se ele reclama, se ele diz assim, irmão, é assim, irmão, o pastor diz, não, negativo. Aqui você está trabalhando é para Jesus. Ele vive cobrando, exigindo e oprimindo o irmão. Esses donos de igreja, a Polícia Federal tem de fazer exame na vida desses caras, tem de colocar todo dono de igreja na cadeia, dono da igreja católica, todo homem tem de ir para a cadeia por estar mentindo.